Seja bem-vindo ao PlugarCast. Nós estamos aqui no podcast da Plugar Software. Meu nome é Adriano e nós estamos oferecendo conteúdo de valor, sem enrolação, direto ao ponto, com pessoas relevantes no mercado que estão fazendo a diferença. Então, se você precisa disso, você chegou no lugar certo. A Plugar Software é uma empresa de software de gestão onde a empresa que está cansada de gastar tempo, dinheiro com a implantação de software que parece uma colcha de retalhos, que não leva a nada. Se você passa por isso, se você conhece alguma empresa que passa por isso, lembre-se do seguinte, é só plugar. Plugar Software é a empresa que vai resolver o seu problema de software de gestão. E hoje nós estamos aqui para um episódio onde nós vamos ter aqui conteúdo que às vezes não é entregue em mentorias, em masterminds, porque eu trouxe um cara que é referência, um cara que está fazendo barulho e está mudando a vida de muitas empresas e muitas pessoas. Ele é professor, consultor, palestrante, tem uma consultoria que ajuda inúmeras empresas, familiares inclusive, né? E hoje, atualmente, tem feito a diferença na Associação Comercial de Sorocaba, onde ele é presidente, e tem uma longa história aí para partilhar com a gente, vai entregar muito, tá? Eu tô falando de Igor Duarte. Bem-vindo, Igor! Poxa, um prazer estar aqui com você, Adriano, um prazer aqui estar com o time da Plugar. E vamos lá, né, levar um pouquinho de história, um pouquinho da vida real, né, Adriano? Porque existe muito empreendedor de palco por aí, né? E a gente vive a vida real. Então, quando hoje eu vou dar uma palestra, eu já entro e já falo, não sou palestrante, tá? Eu sou empresário e já tomei muito na cabeça e hoje eu trago a oportunidade para as pessoas que estão ao meu redor de uma estrada asfaltada mais rápido. Acho que é esse o papel de um mentor na vida de seus mentorados, né? É mostrar onde está o asfalto, porque ele está, às vezes, naquela estrada de terra e não está enxergando. Então, hoje nós vamos bater um papo sobre essas andanças que eu venho fazendo, desde o momento que eu decidi deixar a CLT e decidi procurar um emprego todo dia, né? Porque essa é a vida do empreendedor. Todo dia ele tem que mandar um currículo, não é isso? Tem que mandar um currículo para um cliente novo, né? Exato. Então, a gente decidiu seguir dessa forma e o bichinho do empreendedorismo picou e hoje entendo que tenho bons resultados que podem ser compartilhados. E você tem, eu vejo muito, Igor, na sua trajetória, que assim, desde o momento que eu te conheci, comecei a te acompanhar em redes, em tudo que você produzia, né? E o seu propósito de ajudar pessoas é muito grande, né? Sabe como que eu conheci o Igor Duarte? Eu estava num grupo de networking, né? Você conhece, sabe? E nesse grupo de networking ele era num dia de semana, né? E existiam outros dias de semana com outros grupos, né? E aí num determinado momento, um dia, o cara perguntou para mim assim, não, você precisa ir lá no grupo tal, onde tem o Igor. Pô, mas quem é o Igor? Cara, você não conhece o Igor? O Igor é o cara de maior networking na cidade. Falei, caramba, eu preciso conhecer esse cara. Foi aí que eu conheci o Igor Duarte. Olha a referência, olha como que foi dado a referência de quem era o Igor Duarte, o cara de maior networking. E é por isso, gente, nós vamos trazer um conteúdo hoje que envolve, né, o tema desse podcast é os 2 pilares para a prosperidade. Prosperidade, né, Igor? Não só falando de... Não é só riqueza, é evolução pessoal, a evolução da empresa, a evolução de uma carreira, do próprio cara que está no CLT, né? E esses 2 pilares que nós fizemos questão de trazer aqui é o networking, que é essa referência que me passaram de você, e a outra, a tecnologia. Nós estamos vivendo um momento onde nós podemos tratar desse tema, acho que bem oportuno, porque vai trazer conteúdo para quem está assistindo, que está começando a empreender, ou que está pensando em transição de carreira, ou está com medo. Tem muita gente com medo nesse momento. Meu Deus, o que vai acontecer? A ciência está dizendo que vai ter muita gente doente na sanidade mental, psicologicamente, por causa desse boom que a tecnologia está trazendo e medo de ser substituído. Então vamos para o primeiro pilar, networking.
Igor, o cara está começando, como eu falei da gente entregar valor para quem está assistindo, acho que assim, o cara está começando, abre uma empresa, começa um negócio, e qual é a mentalidade dele? Eu preciso resolver tudo aqui. Eu tenho que apertar os parafusos, eu tenho que cuidar de tudo. O olho do dono, vai ter o olho do dono é que engorda o gado, né? Aquela coisa. Então a mentalidade começa dessa forma e ele fica enclausurado ali no seu negócio, tentando fazer as coisas. E como você falou de trazer coisas da vida real, o que você me diz? Vamos lá, né, Adriano? Acho que o primeiro ponto, cara, o ponto mais importante é o empresário olhar para a empresa dele como um time de futebol, como um campo de futebol. Eu, lá atrás, entendi um pouco de futebol, porque meu pai gostava muito e ele me levava para estádio, enfim. E lá atrás eu entendi, então vou lembrar do nome de alguns jogadores que eu lembro da época e que todo mundo vai conhecer. Então nós tínhamos o Ronaldo Fenômeno, tá certo? Lá na frente, no ataque. O Gaúcho aqui, no meio campo. E tinha o Dida lá atrás, tudo bem? Então vamos pensar que uma empresa hoje é um campo de futebol. Eu tenho o Dida defendendo para não tomar gol, o meio campo mandando bola para o atacante fazer gol e o atacante fazendo gol. O primeiro ponto é onde você está hoje? Qual dos três é você? Porque vamos pensar que você é o atacante. O que eu vejo, Adriano, de atacante tomando gol, empresa que o dono é muito bom em vendas. Ele vende, mas tudo com o preço errado, dando desconto. Então o cara é muito bom, mas não está com o goleiro defendendo. Tem empresa que é muito natural isso, tá? O cara é o Gaúcho, o cara é o Ronaldinho Gaúcho. Ele é o cara da operação, tá certo? Ele é muito bom na operação. E onde ele está? Na operação. Só que ele não entendeu que ele não sabe fazer gol. Ele é bom para mandar o atacante fazer gol, mas ele não sabe fazer gol. E ele quer fazer gol. E ele também quer defender. Aqui mora o maior perigo de estresse e aonde estão os maiores problemas de empresas que não crescem. O dono que está na operação e não entendeu que se ele é bom na operação e ele quer morrer ali, quer ficar ali porque ele ama, ele tem que ter um bom goleiro e um bom atacante. Ele não consegue ser bom em tudo. Então, acho que o principal ponto, até entrando para o mundo do networking, é você entender quem é você. Porque se você colocou... Outro dia eu fechei negócio com uma empresa, mas infelizmente nos procurou aos 45 do segundo tempo, e depois, no meio do caminho, eu percebi que o dono da empresa era o Dida. Você está entendendo? Só que ele era o Dida e ele... Cabeça técnica, cabeça de defesa, cabeça de criar pelo em ovo. Né? Por quê? Porque quem não toma gol, ele está ali para proteger a empresa. Só que esse cara, dono da empresa, e ele não entende que ele precisa então ter um gaúcho bom e um fenômeno bom ali na frente, se ele não entender que para isso ele precisa abrir mão do controle, então ele quer ficar ali no gol, tudo bem, ele pode ficar. É a paixão dele, planilhas, planejamento, mas cara, tem que ter alguém, né, que vai fazer, tá? Então, se ele não entender isso, agora você pensa uma pessoa que montou uma empresa que ele é o Dida hoje. Esse cara vai fazer networking como? Primeiro, porque pessoas não é o que ele mais gosta, tá certo? Então você precisa entender qual é o seu perfil. Igor, mas esse perfil pode ser alterado ao longo do caminho? Cara, até pode. Pode ser melhorado, tá? Um gaúcho que entenda que uma venda técnica vai ser importante e ele conseguir sair da operação, ele vai ser o melhor vendedor da empresa. Porque ele é bom na operação e entendeu como é a venda. E aí uma venda técnica feita por alguém que entende da operação também, o que não pode. Esse cara tá nas duas pontas, tá certo? Então, vamos pensar que ele é hoje o meio campo, mas ele sabe fazer gol também. Esse cara é imbatível desde que ele não esteja na produção. E o triste, Igor, que
a gente vê histórias, né? Como você está falando da vida real mesmo, a gente vê histórias que essa característica de ficar na operação e ficar segurando e ficar travado se estende por longos anos, cara. Longos anos. Eu conheço empresas assim que há uma grande frustração. Puxa vida, eu faço tudo correto, né? É aquela coisa, né? Se eu não me engano, eu acho que foi o dono da Kodak, né? A Kodak tinha as câmeras lá e ele falou assim, cara, nós fizemos tudo corretamente, nós fizemos tudo certinho, mas, ou seja, a visão, ele está olhando ali para aquele cenário, a operação, aquilo que ele tem habilidade específica, por exemplo, igual você falou, não gosto de gente, mas eu quero resolver meus problemas aqui. Ele fica olhando só para aquilo e não tem a visão estratégica, o olhar de cima da empresa, olhando e dizendo, puta cara, você tem um buraco enorme aí. Então aí esse pilar do networking eu acho que vem muito ao caso, né? Acho que você é o cara que pode falar assim, o que é o ideal esse empresário fazer. O cara que está assistindo agora falando, caramba, essa é a minha realidade. Como que eu saio disso? Como que eu faço network? Como que eu parto para cima? Como que eu monto esse time? Que eu, né? Primeira coisa, né, Adriano, é você entender que hoje o que mais você precisa comprar, tá certo? É tempo, tudo bem? Então, eu sempre começo, né, falando para o empresário assim, meu amigo, vamos lá. Primeira coisa, você vai mapear a sua jornada. Pega o teu dia, de ponta a ponta, e vai anotar cada tarefa que você fez. Legal? Como que você sai da operação hoje? Dessa forma. Anota todas as tarefas que você fez no dia. E aí você vai agora colocar um número 1, 2 ou 3 do lado delas. 1 é só você que podia fazer. Não pode ser outra pessoa, é só você. 2, alguém pode fazer com a sua supervisão. E 3, alguém pode fazer e você nem precisaria às vezes saber que foi feito. E o que acontece com isso, Adriano? Quando o empresário faz isso, ele descobre que a agenda dele inteira tinha número 2 e 3, cara. Que ele pegou para fazer. Então, hoje, o empresário que chega para mim e fala assim, a mão de obra tá péssima. Daí eu pergunto, quanto tempo tem na sua agenda semanal para treinamento para tua equipe? Quanto tempo tem? É 0, pô. Então a mão de obra vai estar péssima. A empresa hoje que não entender que deve ser uma universidade, ela está fora do mercado. Se uma empresa não tiver, você não tem a plugar.com.br, sei lá, é assim, né? Plugarsoftware.com.br. Se não tiver aqui dentro o universidadeplugar.com.br, você está fora do mercado. Igor, mas eu vou treinar as pessoas e elas vão embora. Parabéns, cara. Você devolveu uma mão de obra melhor para o mercado. É melhor você treinar ele ir embora do que você não treinar ele ficar. E ele ficar, né? Porque aí... Exatamente. Então, essa chave caiu, graças a Deus, para mim muito rápido. Quando eu comecei, chegou uma hora que eu estava atendendo 15 empresas sozinho, lá no começo, lá em 2013. Falei, caramba, mas não estou tendo tempo nem de me coçar. E eu era muito incompetente na gestão da minha agenda, era muito incompetente. E aí o cliente era no Vanelville, depois o outro era no Cajuru. Eu falei, meu, como é que eu não tenho helicóptero, né? Como que eu vou fazer isso? E eu comecei a, né? Porque a minha habilidade sempre foi a linha de frente ali. Sempre foi na linha de frente, né? Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Cara, quando eu perdi um cliente dos 15, eu falei, pô, agora liberou 10 horas na minha agenda no mês. Eu não vou repor. Essas 10 horas vai ser para preparar meu sucessor. Eu não vou repor. Essas 10 horas eu vou trazer alguém e eu vou usar essas 10 horas para preparar. Depois perdi outro cliente. Encerrou o trabalho, né? De 13, agora eu tinha 20 horas. Opa, agora eu tenho 20 horas para preparar pessoas. Cara, e aí virou, graças a essa chave rápida, eu percebi isso. Falei, não, eu não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir crescer se eu não tiver tempo para preparar pessoas. Agora, pergunto para você, né, meu amigo empresário, quanto de tempo tem na sua agenda hoje para você que domina o negócio, que fundou o negócio, que está há 15 anos no negócio, quanto tempo tem na sua agenda para preparar seus sucessores, cara? Aí, isso aí eu quero mesmo tentar estar assistindo aí, preste atenção que
O que o Igor está fazendo aqui é elevar a consciência, é nível de mentalidade, coisa que talvez você vai pagar aí 50 mil em Mastermind para o cara te dizer isso, e o Igor está entregando aqui. É uma mudança de mentalidade. Sabe, Igor, quando você falou aí, eu virar a chave. Todo mundo fala da virada de chave. O momento que para mim virou a chave, então olha, você que está assistindo, presta atenção. Foi quando eu saí do escritório, eu fui para um grupo de networking e eu conheci pessoas ali de uma diversidade absurda e que eu parei e pensei assim, caramba, existe vida fora do escritório, existe um mundo, existe negócios, existe... Então, assim, essa coisa da mentalidade vai ter uma... Eu lembro que no momento eu ficava com uma vozinha, eu não sei se você vai concordar, Igor. Deixa eu te explicar. Eu saía do escritório e ficava uma voz dizendo, você não devia estar aí. Você devia estar produzindo, você tem que entregar aquela outra coisa lá. E ao mesmo tempo era um embate porque eu via que, eu preciso sair, eu preciso... Então, assim, eu percebi que o ambiente, vamos falar de ambiente, Igor, se eu convivo todo dia no mesmo ambiente, no mesmo cenário, com as mesmas pessoas... eu vi um estudo que a psicologia diz que aquilo que eu faço hoje é 80% repetição do que eu fiz no dia anterior. Cara, eu achei isso muito profundo. Eu falei, caramba, a todo tempo eu preciso me policiar para ver, peraí, tô fazendo o que eu deveria estar fazendo e para o meu negócio, para o bem do meu negócio. Então acho que ambiente é tudo, né, Igor? Esses ambientes de networking que você, inclusive, está assim, sempre desbravando, abrindo, fazendo com que as pessoas saiam. Eu vejo na associação comercial, você fala, vamos fazer a networking. Eu espero que você não tenha sentado com alguém que você conheça, né? Você vá... Ou seja, o ambiente é tudo, correto? Cara, o ambiente é tudo sempre, né? Porque, vamos pensar, cara, se hoje até o seu hall de amigos, tá? Faça uma lista hoje das pessoas que você está convivendo. Né? Eu sempre trago esse exercício até em treinamentos, enfim, palestras. Vamos lá, vamos fazer 2 exercícios aqui. Projeta a sua empresa para daqui 2 anos. Então vamos lá, projeta, coloca aí no papel. Você vai estar com quantos funcionários? Você vai estar com quantos clientes? Qual vai ser seu faturamento? Qual vai ser sua margem de lucro? Seu prolabore vai estar em quanto? Projeta, vamos jogar a sua empresa para daqui 2 anos? Legal. Agora faz uma lista das pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas que você mais convive hoje, tá? Agora eu vou fazer a pergunta. Qual dessas pessoas já chegou lá onde você quer chegar? Ou qual dessas pessoas vai te ajudar a chegar lá onde você quer chegar? Agora, você está convivendo com seus amigos que a única coisa que eles gostam de fazer, tudo bem, que pode ser até um lugar de networking, tá? Mas a única coisa que eles se preocupam é com o futebol da quarta-feira. A única coisa que eles se preocupam é com o jogo do futebol. Cara, eles vão estar com você nessa jornada? Quem vai estar com você nessa jornada? Rapaz, e na minha vida muitas pessoas ficaram para trás, cara. E assim, hoje eu estou muito tranquilo com relação a isso. Lá atrás eu pensava, poxa vida, né? Mas, cara, são pessoas que... Por exemplo, eu estava num ambiente e estava falando mal de outra pessoa. Porra, por mais que em algum momento fosse agradável aquela convivência, cara, eu não quero isso pra mim. Tá entendendo? Pessoas que, sei lá, conviveram comigo 10 anos, 15 anos. Não faz mais parte, cara. E a gente precisa entender isso. O Thiago Brunet fala muito isso, né? As pessoas não vão ficar com você sempre. E terão pessoas na sua vida que elas vão fazer parte por um determinado tempo. Depois não vão mais, cara, porque elas não vão acompanhar o teu crescimento. E se você não entender isso, você vai continuar se preocupando só com o futebol da quarta-feira. Tá certo? Então acho que um exercício é assim, você é empresário, né? Ou você também, vamos falar aqui até do profissional, às vezes parece que tudo isso tá ligado somente ao empreendedor que abriu um negócio, mas o cara que trabalha CLT também é um empreendedor, correto? Ele empreende
todo dia... É um intraempreendedor, né? Eu acho que assim, qual o maior empreendimento? Você. Você trabalha para você. Então, independente do ambiente. Mas assim, um exercício é onde eu estou, com quem eu estou procurando me conectar, qual a mentalidade, qual a conexão que eu estou fazendo, o meu próximo negócio, meu próximo trabalho, meu próximo projeto talvez esteja com quem eu ainda não conheça, ou seja, eu tenho que conhecer pessoas todo o tempo, quem essa semana eu conheci, eu convivi. Eu tenho um caso, Igor, quando eu vou falar de networking, eu falo isso. Um caso que aconteceu, você está falando da vida real, vamos falar da vida real. Eu fui para uma apresentação de software, onde eu sabia que não ia ter sucesso. A empresa não precisava de um software, ela precisava de processo, ela precisava de toda uma consultoria. Então eu sabia que o problema não era software, mas eu falei, eu vou. Ah, mas você vai vir aqui apresentar, vai ter um consultor aqui que é o nosso consultor, o nosso contador vai estar junto, e ele quer acompanhar a apresentação do software e tal. Falei, beleza. E eu fui lá e apresentei o software para a empresa, e aí o cara falou assim, eu quero vender seu software. Então veja, um cara que estava na reunião que não era da empresa, eu sabia que não ia dar nada na empresa, ia aquela venda, mas eu fui prestar um serviço, aquele consultor viu, me indicou para 4, 5 empresas, fechei negócio com essas 4, 5. Dessas empresas que eu fechei negócio, elas indicaram outras, que indicaram inclusive uma que investiu num projeto grande com a gente e tal. Então, na verdade, foi ocorrendo essa teia, essa rede de negócios por uma apresentação no momento que eu falei, não vai dar nada na empresa, mas eu vou conhecer pessoas. Então, Igor, eu queria que você falasse do quanto você tem visto isso nas empresas que você presta consultoria, como também aquele pessoal da associação comercial ou na verdade o empreendedor, a empresa da cidade que ainda não se conectou a uma rede de networking, né? Que ela está achando assim, puxa, isso é perder meu tempo, é gastar meu tempo, ou não tenho tempo para estar lá. Cara, isso é um erro. Acho que o ponto né, a pessoa ela tomar muito cuidado. Por quê? Porque hoje, a todo momento tem alguém tentando te vender algo, né? Então, o que a pessoa imagina? Poxa, eu vou num evento de network, alguém vai tentar vender alguma coisa para mim, ela já se bloqueia. Muito bom você falar isso. Ela já se bloqueia, tá? Isso não dá em nada. Cara, mas lógico que não dá em nada. Sabe por que não dá em nada? Porque nós somos imediatistas. Então, o network ele não vai dar em nada mesmo no primeiro encontro. Não vai dar em nada no segundo encontro. Mas às vezes já dá no primeiro, tá? Se você souber fazer, já dá no primeiro. Mas o que acontece? A pessoa ela não vai para fazer networking. Ela vai para vender alguma coisa. E todo mundo tá com colete à prova de balas para vendedores. Tá certo? Então, rapaz, hoje... infelizmente, mas assim, eu não julgo porque as pessoas elas não sabem ainda fazer networking. Eu acho que o networking está engatinhando, em Sorocaba está engatinhando, vai crescer muito. Grupos fortes de networking ainda vão surgir, vão crescer, vão acontecer, mas ele está engatinhando. Por quê? Porque as pessoas elas têm a mentalidade de venda. Networking não é venda. Networking é agricultura, não é caça. Então... vamos pegar um exemplo de vida real, né? Que você trouxe uma vez eu fui visitar uma empresa com o objetivo de apresentar meu produto, que me recomendaram. Eu fui lá apresentar minha consultoria financeira, era uma empresa familiar, precisava do meu trabalho, mas o cara estava bloqueado. É o Dida, lembra do goleiro? O dono da empresa é o Dida. O cara tinha 452 planilhas, né? Enfim, ele falou, não, cara, tudo que você apresentou aqui, eu já tenho... Não senti que vai mudar muito a minha vida. Cara, chegou uma hora, eu falei, pô, não deu certo, não rolou. Mas aí eu tenho uma pergunta chave em toda reunião que eu faço. Toda reunião que eu faço. Tem alguma coisa nesse momento, fora a minha área, que você está precisando
e que de repente a minha rede de relacionamento pode ajudar. Essa empresa era em Cesário Lanche. E aí o cara falou assim, porra, sabe o que tem? Eu preciso de 3 coisas que eu não estou encontrando aqui na região. Uma empresa de cobrança para me ajudar a reduzir a inadimplência. Estou precisando de um consultor de processos, que era uma cerâmica. A minha produção está meio complicada aqui. Estamos perdendo muito dinheiro, com certeza, na produção. Retrabalho, enfim. E aqui não tem uma empresa de TI que esteja preparada para o crescimento que eu tive e para o crescimento que ainda vou ter. Eu falei, cara, você me dá 10 minutos, toma um café aí. Em 10 minutos ele estava com as 3 reuniões agendadas com esses 3 profissionais na próxima semana. E até hoje ele me indica cliente. Nunca virou meu cliente, mas já me indicou cliente pra caramba. Tá entendendo? Por quê? Porque chegou uma hora eu falei, não, puta, não vou vender aqui. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Mas eu posso ajudar esse cara de outras formas. Então, o quanto hoje você tem se preocupado com isso? O quanto hoje o empresário tem se preocupado com isso? Igor, mas eu não tenho tempo nem para mim. Eu vou ter tempo para ajudar os outros? Então, vai ter problema. Mas aí é que tá a mentalidade, né? É isso aí. Parece óbvio. Parece, né? Mas nunca é. Parece óbvio. Parece assim, tá, eu já escutei isso. Mas na prática, essa chave, parece que tem aquele bicho gritando ainda do operacional, do ficar ali, não perder tempo. E o networking, isso daí que você falou, cara, você tentar ir com a mentalidade de ajuda, primeiro eu vou ajudar. Eu vou lá para ajudar o máximo de pessoas possíveis e cara, essa mentalidade, essa mudança de chave faz uma diferença, total. Igor, que talvez... Você acha que isso é a chave que te levou por exemplo, qual a trajetória que te levou a ser presidente da associação comercial, por exemplo? Eu acho que... Como que virou essa chave, mas assim... Imagino que você ajudou tanto e tanta gente que me fala, puxa, o Igor me trouxe isso, o Igor me trouxe aquilo, o Igor, através do grupo do Igor, enfim, o nome do Igor está em todo lugar como, assim, me ajudou. Então, assim, qual que é a trajetória do Igor? O Igor que estava lá sozinho e hoje é presidente da associação comercial, essa mentalidade de ajuda, de levar para as pessoas aquilo que elas precisam? Adriano, quando eu estava no banco... Foi 16 anos de banco. Minha última passagem, eu estava cuidando de empresas muito grandes. Empresas que faturavam mais de 80 milhões de reais de faturamento por ano, né? Naquele momento eu falei, pô, não dá mais para mim, já não estava mais feliz, já estava conflitando com os meus valores pessoais. Naquele momento eu peguei e falei assim, eu vou montar o meu negócio. E quando eu saí para montar o meu negócio, a primeira coisa que eu percebi, eu falei, poxa, se eu fechar 3 clientes desses que eu atendo no banco, eu já tô feito, pô. Já vou ganhar mais do que eu ganhava no banco. E aí quando eu fiz a minha 5ª visita e recebi o meu 5º não, eu falei, nossa senhora, agora ferrou. E aí, naquele momento eu falei, caramba, esse cliente pelo jeito não é cliente para mim. Ele já passou da fase de ser um cliente para mim. E agora? Se o meu relacionamento hoje é só com empresa desse tamanho, eu tô morto. E aí eu me vi assim como muito empresário se vê. Sabe aquele empresário que nem a família compra dele? Nossa. Sabe aquele empresário que o amigo compra do concorrente e não compra dele? Porque acha que se comprar dele vai em algum momento prejudicar a amizade? Exato. Tocou num ponto. A sobrinha da manicure não faz unha com a tia. Exato. Tá certo? Então, naquele momento, eu falei, eu tô morto. E eu falei, eu preciso estar num ambiente da galera que tá na mesma energia que eu tô, com as mesmas necessidades que eu tô, e buscando conhecimento que eu tenho para oferecer. Onde eu encontro pessoas sedentas para o conhecimento e que estão buscando ajuda. Porque hoje, para mim, o segredo do sucesso do empresário é a humildade.
ele saber onde ele é bom, e aí ele não ser humilde nisso, ele falar aos quatro cantos o quanto ele é bom naquilo, mas ele ser humilde para falar tudo que ele não é bom. E naquele momento eu falei, eu preciso de um lugar onde as pessoas humildes estão, porque eu também preciso de muita coisa que eu não sei. E aí eu caí de paraquedas no Sebrae e lá eu comecei a conhecer pessoas com as mesmas dores que eu tenho. E daí para frente, rapaz, eu falei, nunca mais eu vou ficar sozinho. E as pessoas me perguntam, cara, você assumiu aí a associação comercial? Sabemos, né, que é um trabalho voluntário e sabemos que te consome pra caramba. Por qual razão? Eu não quero que nenhum empresário se sinta como eu me senti quando comecei. Sozinho, perdido, sem saber para onde ir e sem saber as pessoas que estavam perto. Sabe por quê? Porque esse empresário, possivelmente o pai e a mãe dele, não quer que ele seja empresário, cara. Por segurança. Ele não quer. Então, se o filho falar assim, estou saindo aqui da Schaeffler, né, pegar aqui uma empresa conceituada de Sorocaba, estou saindo aqui da Schaeffler, vou montar meu próprio negócio. O pai infarta muitas vezes. Por quê? Porque ele pagou a faculdade de engenharia pro filho. Né? A cultura familiar. Exatamente. Então, às vezes, nem para sua família você tem que perguntar o que você vai fazer, cara. Eu acho que é o primeiro obstáculo ainda, né? Exatamente, porque eles querem sua segurança. Porque assim, o meu pai também, né, ele dava essa... Ele tinha essa coisa assim de que eu deveria nem estudar, cara. Na verdade, o meu pai nunca orientou a estudar, cara. Era trabalhar numa empresa e ficar ali o maior tempo possível. É o que ele veio fazer em Sorocaba, né? Ele saiu do Paraná, veio para cá para trabalhar, procurar um emprego, arrumou um emprego e, essa era a visão dele. Então, falar em empreender, abrir um negócio muitas vezes para a família é o primeiro obstáculo que começa na família. Isso aí. Agora, eu vejo, Igor, olha que interessante, cara. Ó, você tá ouvindo como essa questão da mentalidade é forte. Eu vejo pessoas, conheço pessoas, você também conhece, Igor, que pagam 100 mil reais, 50 mil reais, mais até. Tem grupos e grupos e grupos de network, onde eles têm essa mentalidade de que eu preciso de networking e eles pagam por isso. E aí nós temos grupos para networking e ajuda, como por exemplo a associação, que está lá disponível. No café da manhã, por exemplo, nas palestras, nos eventos, você vai, tem quantos empresários lá, né? Centenas de empresários lá, à disposição, querendo fazer networking, com essa mentalidade de ajuda, gratuito. Se a gente for pensar, porque é um valor simbólico, é gratuito, ou seja, você tem à disposição uma ferramenta, uma bomba atômica ali para você mudar de mentalidade, mudar por exemplo, a última palestra que nós tivemos aí na associação, cara, saí com a cabeça explodindo de lá, eu falei, caramba, não é possível que isso está sendo oferecido dessa forma. Nesse nível. Nesse nível e à disposição. E aí o empresário está lá olhando e dizendo assim, mas eu não tenho tempo para ir. Então, cara, é assim, aquilo que eu estou falando. Parece óbvio, mas precisa de um esforço, precisa de uma energia, de elevar a consciência para dizer, não, eu preciso disso. Aí vai a humildade. De ir contra aquele meu conceito, essa repetição de 80% do que eu faço do dia anterior, a história que eu estou contando para mim mesmo do que eu preciso fazer, e eu tomei essa consciência, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso, e não mudar, e não ter essa humildade de se questionar, talvez seja essa humildade também, né, Igor? De se questionar e pensar, peraí, eu tô certo? Será que não faz sentido isso? Puxa, tá parecendo muito óbvio, mas eu sei que eu vou lá e aquela mentalidade de vender. Não, lá eu não vou vender nada. Peraí, será que eu tô certo com esse pensamento? Esse questionamento que eu preciso fazer de sair da zona de conforto. Porque se concorda, uma vez eu ouvi uma frase, Igor, que é o seguinte: preguiçoso não é aquele que não faz nada.
Aquele que a gente imagina o preguiçoso, aquele cara que tá sentado, não faz nada o dia inteiro. Mas eu ouvi que é o seguinte, o preguiçoso é o cara que tá o dia inteiro atolado fazendo tanta coisa, mas não é o que ele deveria estar fazendo. Por quê? Então ele é preguiçoso no sentido que ele tá fazendo algo porque aquilo já se moldou a mim. Eu sinto conforto em ter problema. Eu sinto conforto em apertar o parafuso. Eu não gosto de conversar com pessoas. Mas o empreendedor, Igor, é o cara que faz o que gosta somente? Quem faz o que gosta é criança, né? O empreendedor, o empresário, ele faz o que precisa ser feito. Né? Precisa ser feito. Então, é um ponto importante que você falou, rapaz. Mas vamos voltar lá para trás. A necessidade de curto prazo, a gente querer as coisas para ontem. Cara, quanto tempo vai demorar, se você for numa academia, para você começar a ver alguma mudança no seu corpo? Quanto tempo vai demorar? Tranquilamente, uns 6 meses. Pra você começar a enxergar alguma coisa. Tudo bem? Agora vamos lá. Vamos pegar o marceneiro, tá? Ele está lá na produção hoje. E falaram para ele que ele precisa fazer networking. Legal? E aí ele vai em um evento de networking. Qual que é a preocupação dele? Que ele tinha que estar na fábrica. A preocupação dele é o guarda-roupa que está dependendo dele para sair. Tá certo? Esse cara vai ter cabeça para conseguir se relacionar ali? Não vai. Quantas vezes eu já vi empresário dentro de um evento de networking, o cara está no celular resolvendo o problema da empresa. Ele não está ali. E aí o que acontece? Ele passou 2 horas no evento, até teve uma palestra, levou bons insights, mas ali aquele relacionamento com 150 empresários, ele não fluiu ainda. Por quê? Porque ele pegou 50 cartões de visita e não vai conseguir fazer nada com esses cartões depois. Em vez de pegar, ao invés de pegar 50 e colocar no bolso, podia pegar 4 interessantíssimos para ele, se relacionar, marcar uma reunião para a próxima semana, um café, para um conhecer o negócio do outro. E é muito provável que aqueles 4, que se muito bem feito e se forem parcerias estratégicas, eles agora abasteçam aquela empresa dele de clientes e ele não precisa mais. É muito provável, tá? É muito provável. Por quê? Porque ele entendeu que não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona. Mas daí, se ele for para uma corrida de 100 metros rasos, esse vai olhar, sai daqui, não tem ninguém aqui com potência, ninguém aqui está precisando de móveis da minha marcenaria hoje. Eu não vou voltar aqui porque um guarda-roupa perdeu de ser produzido hoje enquanto eu estava aqui. Aí, frustração. É isso aí. Essa é a palavra. É isso aí. Frustração. Eu vi empresas em grupos de networking nessa mesma situação, mesmo cenário. E eu enxerguei assim, por exemplo, eu vi uma empresa lá que ela prestava serviço, toda semana no grupo alguém estava pedindo serviço de manutenção na casa, faxina, tal. E a pessoa, um dia eu levei uma empresa nesse grupo de networking, cara, cara, eu fiquei imaginando o quanto aquela empresa cresceria ali, assim, absurdamente. No final eu perguntei, e aí, cara, o que você achou tal? Cara, não consegui fechar negócio com ninguém aqui. Entendeu? Então, assim... Foi pra vender. Cara, absurdo. Então, assim, essa frustração. Então, olha você que está assistindo, o quanto parece óbvio, mas não é, o quanto você tem que dar esse passo, o quanto você tem que mudar a mentalidade. Acho que, Igor, tem que procurar ajuda dos grupos próximos, gratuitos, à disposição, uma associação, grupo de network, tem vários, associação comercial da sua cidade, aqui em Sorocaba nós temos algo fantástico acontecendo, e você tá lá, toda semana eu pergunto para alguém, você vai no café da... tô sem tempo. Então, assim, é por estar sem tempo, que você precisa ir. Tá? Exatamente. Né? Exatamente aí o sinal. Igor, sabe, o outro ponto do pilar que a gente estava abordando é a tecnologia. Porque assim, você falou uma coisa interessante. Plugar. A Plugar tem um software e tem uma universidade de treinamento onde o cara vai lá. Porque assim, o cara abre uma empresa.
Então pensa, vamos voltar naquele cenário. Eu abri aqui uma padaria, eu abri aqui uma marcenaria, eu abri alguma coisa aqui, uma livraria, uma loja de presentes. A infinidade de habilidades, né, das skills, né, chamadas hoje, que o cara tem que ter para, se ele for tomar conta sozinho do negócio todo, ele dominar, então é muito desafiador, concorda? É desafiador. O cara abrir um negócio e querer ter todas as habilidades de negociação, de venda, de falar com o cliente, falar com o fornecedor, controlar o financeiro, controlar a produção, fazer isso numa planilhinha do Excel, abrir uma planilha do Excel no computador e achar que aquilo ali vai resolver a vida dele. Então, assim, hoje a tecnologia permite você ter ajuda fantástica de muitas skills e habilidades que você pode, numa ferramenta, controlar. E aí você precisa do software e você precisa, né, de uma ferramenta de gestão que vai te orientar, de uma consultoria para te dar o processo. E aí também além da ferramenta, um treinamento. Então a Plugar, né, ela tem uma metodologia de treinamento, né, uma universidade Plugar, né, que você vai fazendo, né, o onboarding, os vídeos e tal. Isso tem mudado a realidade das empresas, porque aquilo que ela pagaria muitas vezes muito caro para conseguir, ela tem ali numa ferramenta. E desde 2015, eu vou adentrar isso para você daí poder falar também o que você tem visto, Igor, na realidade, o que você tem visitado as empresas aí. A Plugar, ela desde 2015, o Gartner, você deve conhecer, né, esse instituto de pesquisa tão forte, né, inclusive sobre tecnologia, ele fala que no futuro, olha, eu já estava falando em 2015 sobre isso que a gente está vendo agora, essa avalanche de tecnologia, de inteligência artificial, de tudo que está acontecendo aí. Ela falava assim, que o sistema, ele tem que, um software, né, um sistema de gestão, ele tem que ter uma metodologia, né, que ele chamou lá em 2015 de composable, que é você conseguir montar, plugar uma peça com a outra. Daí vem o nosso nome Plugar, né? Então a empresa que precisa de uma gestão não engessada, ela precisa poder plugar as coisas. Então você precisa agora de um boleto, pluga. Você precisa de uma régua de cobrança para diminuir a inadimplência, pluga. Você precisa de mandar mensagens para um aplicativo WhatsApp, pluga. Eu agora quero usar a inteligência artificial para ter um botzinho humanizado, não é aquela conversa mecânica, mas que possa dar um atendimento para filtrar, pluga. Então a gente tem isso e tem treinamento em cima disso. Então, assim, o cara, quanto você tem visto nas empresas que o cara começa o negócio, mas não tem ferramenta adequada para trabalhar, ele quer fazer tudo numa planilha Excel, controlar no papel de pão, e existem coisas hoje muito disponíveis, muito acessíveis, mas falta ainda o conhecimento. Sabe o que acontece, Igor? Falta, tem muito barulho, muita informação, e não tem ali onde ir buscar o auxílio adequado. Como você tem visto isso? Você presta consultoria financeira, imagino que assim, muita gente controla no papel de pão, né? Então, Adriano, esse ponto é muito interessante por várias razões, né? Acho que o primeiro, outro dia, rapaz, eu saí de um restaurante e tinha um senhor, e aparentemente com o filho dele, num carro, e me pedindo, por favor, moço, onde fica essa rua aqui? Aí eu falei, poxa vida, não vou lembrar de cabeça, mas deixa eu consultar. Ó, você tá a 3 quadras aqui. Você colocar isso aqui no Waze, Google Maps aqui, você chega rapidinho, mas é 3 quadras aqui. Eu não vou saber qual que é a rua que é contramão, qual que não é, sabe? Então coloca aqui no Waze. Ele falou, o que é isso? Então vamos lá. Tem algum sentido hoje, tá? Você falar para mim que vai para São Paulo e eu te entregar um guia 4 rodas para você chegar em São Paulo?
Tem algum sentido? Né? Então não tem. As empresas, o que não entendem, muitas delas, que o que trouxe elas até aqui não é o que vai levá-las adiante. Boa. Repete isso aqui para a câmera. O que te trouxe até aqui como empresário não é o que vai te levar daqui para frente. Boa. Tá certo? Então, acho que é meio insano até eu entregar a pessoa, meu filho chegar para mim e falar assim, papai, eu quero aprender sobre, né, sei lá, alguma coisa que está aqui no meu material, né? Cara, tá aqui a Barça, né? Pega a Barça aqui para você e acha que, né? Tu quer aprender sobre relevos e montanhas, vai na letra R aqui de relevos e vê o que é um relevo. Tem algum sentido? Isso não tem. Tá? Em contrapartida, tá? Nós hoje, na maioria dos nossos clientes, o cara que vem com o guia 4 rodas ainda, vamos pensar assim, eu ponho no mínimo um Fusca ali para ele. Né? Eu dou uma degustação inicial, que normalmente é em Excel, é numa planilha, só para o cara bater bastante aquele carro, porque eu também estou cansado, Adriano, de ver empresa com um baita software, como com certeza deve ser o de vocês, que até uma Ferrari, e ele não consegue entender o manual da Ferrari. Ele vê 450 botões ali, ele não sabe o que fazer com aqueles botões. Então, é muito engraçado quando eu chego hoje para apresentar meu trabalho, né, minha consultoria financeira. A gente atende mais de 100 empresas familiares hoje. E aí eu chego na empresa e pergunto, você tem gestão financeira? O cara responde, tem um software. Cara, isso não é a resposta. Então, mostra para mim a projeção financeira dos próximos 6 meses e dá a DRE que esse software forneceu para você. Ah, rapaz, não, eu tenho todas as informações lá. Eu falo, então você não tem um software, você tem um banco de dados dentro de um sistema. Né? Por quê? Porque passado já morreu, já foi. Um software tem que te ajudar para o futuro. Pega os dados que você tem do passado e projeta para o futuro para você tomar a decisão com mais segurança. Então, tem esses detalhes, tem esses pontos. A tecnologia hoje, um empresário que está sem tecnologia... Rapaz do céu, o empresário que está sem tecnologia, ele está com a Ferrari andando na terra. Tá entendendo? Ele pode ter uma Ferrari, ele pode... Ou está parada sem combustível. Exatamente, entendeu? Então tem esses pontos, né? Acho que hoje a tecnologia, ela veio para ficar. Eu fico louco, rapaz. Ontem eu dei uma palestra, sei lá, tinha 200 pessoas. Eu sempre pergunto, né, nessas palestras que eu dou, tem... Quem aqui já está usando o chat GPT? Rapaz, é 20%, cara. É um negócio absurdo, mas as pessoas estão fora. Mas por quê? Onde o empresário está? Onde o dono daquele centro automotivo está? Ele não consegue saber o que é chat GPT porque ele está trocando pneu, cara. Tá entendendo? Não dá para ele saber, não tem como. Ele não tem nem acesso, às vezes, a uma rede social que muitas vezes você pensa, pô, um TikTok. Eu não vou ficar vendo dancinha. Cara, o que tem de conhecimento no TikTok... Eu fechei cliente já que veio do TikTok, pô. Quando a minha esposa falou, vamos pro TikTok, eu falei, você tá louco, eu não vou fazer dancinha não, você vai levar conhecimento. Ah, teve cliente que veio do TikTok, pô. O Márcio Miranda, né, na última palestra aqui, ele falou. Foi para um evento de 4 dias que um reitor conheceu ele. Você conheceu pelo LinkedIn? Não, pelo TikTok. É isso, cara. Entendeu? Mas como você vai conseguir assistir um conteúdo relevante no YouTube, no TikTok e parar para ler um livro... Se você não está lá trocando pneu, cara, não tem, é humanamente impossível. E olha como linka uma coisa com a outra, né? Como que eu vou fazer isso? Olha como nós estamos falando de tecnologia e está linkando lá com o network. Peraí, deixa eu procurar um cara que saiba. Exatamente. Né? Deixa eu procurar um cara que me ajude, ou uma empresa que está aqui do meu lado e que possa... Então, às vezes, o vizinho... tem o que você está precisando e não está. É impressionante. Essa questão da tecnologia, mas eu vejo, Igor, que assim, tem muito... é preciso separar, né, muito o ruído do sinal. Hoje, por exemplo, o cara que estava trocando pneu, é tão grande a quantidade de informação que um ser humano recebe hoje... que ele poder olhar aquilo e dizer assim, olha,
ter uma curadoria. Olha, eu tenho aqui 1 tera de informação, né, para consumir, mas o que realmente vai me ajudar? Então, a tecnologia, ela tem que ser usada a favor disso. Por exemplo, esse conhecimento. Se eu tenho uma rede social, eu tenho que usar ela não só para entretenimento. Eu acho que assim, vai ter que um momento que você vai dar uma brincada, mas assim, não só entretenimento, mas o conhecimento, o aprendizado. Só que aí envolve essa curadoria de saber qual é aquela coisa, qual livro você me indica que mudou sua vida, Igor? Então é a mesma coisa, a curadoria de saber qual tecnologia, qual software. Sabe o que mais acontece aqui, Igor? Empresa de software. Eu venho da época que você não precisava vender. Você era comprado. Você lembra dessa época, né? Que você tinha... Se abrir uma empresa de software, você era comprado. Hoje no Brasil tem mais de 40 mil empresas de software. Então o que a gente mais recebe de ligação, de lead, todo dia, de pessoas procurando software é, cara, eu peguei um software que eu achei na internet e eu sou um número, eu não tenho um treinamento, eu não tenho uma universidade para estudar que me dê habilidade, eu não tenho... o que você falou, o cara tem uma Ferrari lá, tem um software, mas é uma coxa de retalhos. Agora eu preciso de uma ferramenta X, eu preciso botar um vendedor na rua vendendo no celular. Mas aí eu já não tenho, você vai ter que integrar com um fornecedor ali, outro aqui, ou acolá. E é muito perturbador esse monte de ruído. Então o que a Plugar tentou fazer é pluga. Você precisa de um módulo de vendas agora, eu tenho, pluga aqui. Então a curadoria, essa capacidade de entender que a tecnologia tem que te ajudar, tem que te levar a outro nível. E ela ter esse pilar junto com o networking de pessoas que vão te auxiliar e saber te direcionar é muito importante. Então assim, realmente acho que o caminho para tudo, Igor, é sair da zona de conforto e saber que existem soluções, que existe tecnologia, que existe uma mentalidade que precisa ser desbravada, sair do seu canto e procurar ajuda, tá? Habilidades que a pessoa vai precisar, essas skills que ela vai precisar, a tecnologia pode ajudar. Você falou do ChatGPT. Existe hoje empresas que sumiram, desapareceram do mapa por conta de que foram substituídas as coisas por inteligência artificial. Aí as pessoas falam assim, puxa, a inteligência artificial vai me substituir. A psicologia está falando aí que a quantidade de pessoas doentes, como eu falei no início aí, por conta desse excesso de informação, de ruído, chegar no final do dia, parece que fui bombardeado, passou um caminhão em cima de mim e não sei o que aconteceu, o que eu devo procurar, o que eu devo ler, que notícia eu devo acreditar, é tão absurda. E a tecnologia, tem empresas que desapareceram do mapa por conta disso, e a ciência está dizendo assim, que as pessoas vão ficar cada vez mais doentes por causa dessa perturbação, né? E aí eu escutei uma frase, se eu lembrasse o autor eu iria dar o crédito aqui, mas não lembro, mas eu escutei uma frase o seguinte: a inteligência artificial vai me substituir? Não. Uma pessoa utilizando a inteligência artificial, sim. Ou seja, uma pessoa que vai se capacitar, que vai ser treinada, que vai... E eu acho que um grande pilar que envolve essa tecnologia e o networking e fazer com que essa prosperidade aconteça, prosperidade envolve também, não é, né, a raiz, mas envolve também riqueza, envolve lucro. E aí eu acho que eu estou entrando na seara que você, Igor, é o cara que domina, que é o controle financeiro, vender bem, ter lucro, controle das coisas. Essa é a sua
expertise que tem ajudado muito empresas, famílias, pessoas que têm, assim, falado muito daquilo que você tem feito. Conta para nós a história de como que é quando você chega numa empresa, essa questão financeira e todo esse controle que precisa acontecer e o que você encontra nesses lugares? Você vê, né, Adriano, que tudo está conectado, né? Finanças está conectado com networking, está conectado com tecnologia, porque as empresas normalmente procuram uma consultoria financeira, infelizmente, tá? Porque eu poderia ter 3 vezes mais clientes do que eu tenho hoje se as empresas procurassem no momento que elas não precisam, né? Mas normalmente elas acabam procurando quando precisam. E acabam procurando quando precisa, quando está vendendo menos e aí o boleto está difícil de pagar, né? Então, hoje a gente não trabalha com empresa de UTI, a gente sempre fala, né? A gente trabalha com empresa, às vezes doente, mas nós enxergamos que ela pode, com um pouquinho de tratamento, ela virar o jogo. Mas trabalhamos hoje com muitas empresas em caráter preventivo também. Aquela empresa que falou, não, nesse momento eu não estou precisando. Sabe, o melhor momento de se contratar alguma coisa é que você não está precisando, pô. Você vai contratar um vendedor quando? Quando você está precisando? Cara, você precisa que ele dê resultado amanhã, ele não vai dar. Eu contrato hoje vendedor quando eu não estou precisando, porque dá tempo de treinar, formar, para ele ficar bom e acelerar o processo. Então, o que eu vejo hoje muito nas finanças? Infelizmente também, a empresa não tem uma gestão financeira. Ela tem, quando tem, um departamento de contas a pagar, um departamento de contas a receber. Não caiu a ficha ainda, tá? Os mais novos não sabem o que é cair a ficha, vai lá no Google e coloca lá, né? Cair a ficha, o que significa essa expressão? Né? Mas não caiu a ficha ainda da estratégia que tem por trás da área financeira. Não caiu a ficha. Quando você coloca o seu filho para cuidar das finanças e ele queria fazer educação física, mas você coloca ele lá porque ele é da sua confiança e só, ele nem gosta do que ele está fazendo, mas é a única pessoa de confiança, você está matando a sua empresa. Por quê? Porque na área financeira está a maior estratégia do negócio. Na sua precificação está a maior estratégia do negócio. E aí você não tem uma estratégia financeira, vai viver do quê? De descontos, cara. Isso é cultura também, né? É cultura. Porque essa questão de, assim, eu vou colocar uma pessoa de confiança, tem que ser uma pessoa da família, sei lá, quantos % das empresas acontece isso? Isso, hoje das empresas familiares, cara, 100%. Cara... As empresas familiares, 100%. Uau. Quando a empresa vai se profissionalizando, ainda que ela permaneça familiar, e entendeu que a área financeira não tem problema estar com o filho, tá? Desde que ele goste do que está fazendo e desde que você prepare o seu filho para isso. Tudo bem? Ele vai ter que fazer um curso de finanças, ele vai ter que entender, no mínimo, como interpretar uma DRE. Mas quantas empresas hoje eu vejo que o dono não sabe o que é uma DRE, muito menos o financeiro, pô. Entendeu? Que é uma ferramenta que, se você não sabe, pelo amor de Deus, você está andando à noite com o carro com o pneu murcho, numa estrada de terra, com o farol desligado, chovendo e sem limpador de para-brisa funcionando, pô. E quando você acha que dessas empresas não... Assim, eu tenho ideia. Porque quando a gente implanta sistema, a gente percebe. Mas quantos % das empresas não sabem o que é uma DRE, Igor? Cara, hoje, dependendo do tamanho da empresa, tá? Dependendo do tamanho da empresa, se eu estou falando aí de uma empresa que tem um faturamento até uns R$500 mil por mês, tá? A cada 10, 8 não tem. Tranquilamente. Uau. Não tem, tá? E qual que é o sintoma de saúde financeira para a maioria das empresas? Não está devendo. Cara, quanta empresa eu vejo que não está devendo, mas ela está no tamanho de 1/3 do que ela poderia ser. Mas quem está no financeiro? A filha que quer fazer nutrição. E eu pergunto qual que é o regime tributário que a empresa está hoje, ela não sabe, ela precisa ligar para o contador. Entendeu? Agora, quantas empresas eu não vejo? A gente tem muita parceria, precisamos inclusive estreitar isso aqui, com a Plugar. A gente tem muita parceria com uma empresa de software que nos recomenda. Por quê? Porque o cara tá com a Ferrari lá, tem uma DRE, tem um fluxo de caixa, mas o cara não sabe o que é um CMV, pô. Tá entendendo? Ele não sabe interpretar aquilo ali. Não sabe o que é margem e o que é markup.
Exatamente, ele não sabe. Que é uma coisa que a gente vê nos clientes. Quando a gente entra no cliente, Igor do céu, é como que a coisa tá atrelada, cara. A gente tá falando do networking, da tecnologia e disso daí que você tá falando, do treinamento, né? Que assim, cara, se depender do mercado, Igor, você tá... Cara do céu, isso daí que você faz de ajudar as empresas, você tá muito, muito, muito bem posicionado e você vai ser multimilionário, Igor. Porque, cara, Mas como eu falei, eu seria assim, mais rápido, né? Se a empresa procurasse antes de precisar. Porque assim, veja, se você está falando de 8, de cada 10, 8 não tem, 8 não sabe. Olha aqui aquela mentalidade que a gente falou, de não procurar ajuda, de não procurar uma tecnologia, porque é despesa. É isso aí. E veja, não estamos falando de valores absurdos, porque a tecnologia hoje está muito acessível. Muito acessível. Né? Na verdade, tudo está muito acessível. Tá muito acessível. É uma consultoria financeira que muita gente acha que só para empresa grande. Cara, hoje eu tenho um cliente que paga R$1.000 por mês, rapaz. Então é uma abundância, né? Uma era de abundância, onde as pessoas têm acesso. Pode ter acesso ao Igor lá na empresa, pode ter acesso a um software da Plugar, pode ter acesso a treinamento, pode ter acesso a grupos de networking gratuitamente, mas não. Essa chave, eu espero muito assim que esse podcast, que esse conteúdo que você trouxe hoje, assim, faça com que a coisa se desperte, vire a chave nessas pessoas, né? E eleve a consciência de que, principalmente das empresas familiares, de que precisa tomar uma atitude, uma posição, correto? O que mais você tem falado dessa questão financeira, Igor? O que mais pega aí que você gostaria de... Bom, o que mais pega é realmente a dificuldade financeira que as empresas passam. 100% dessa dificuldade é por falta de conhecimento. 100%, tá certo? As empresas não buscam esse conhecimento. E por quê? Porque o dono é empreendedor. Cara, e o empreendedor, ele não está crescendo porque ele é bom de finanças. Ele está crescendo porque ele é bom na operação, porque ele é bom no negócio, teve uma ideia inovadora, né? Mas a partir do momento que não entender que a área financeira é uma área estratégica, sabe qual que é a resposta que ele vai dar? Quanto que você tem de lucro hoje? Eu tenho hoje de lucro 50%. Ou tem empresa que fala que eu tenho de lucro hoje 100%. O que ele está falando? Que ele compra por 10 e vende por 20. E então ele está falando que tem 100% de lucro. Por quê? Porque ele não tem conhecimento para entender que isso não é lucro. Então isso é um markup. Ele colocou 100% de markup em cima. Agora vamos fazer uma conta bem simples, tá? Se eu tenho alguma coisa que custou 10 e eu coloco 100% em cima e vendo por 20, quanto que eu tive de lucro? Vamos pegar agora R$20 que eu vendi, 10 que me custou. Quanto sobrou? 10. Se eu pegar 10, quantos por cento é de 20? 50%. Então ele dá a resposta que tem 100%, mas na verdade ele teve 50%. E lógico que isso aí não é nem lucro, né? É a margem de contribuição que depois ele ainda vai pagar as despesas fixas, variáveis, impostos, que no final vai sobrar para ele 10% se sobrar. Quando não sobrar muito menos do que isso, dependendo do segmento, né? Então essa falta de conhecimento, rapaz, deixa muita empresa estagnada. Mas como que ele vai buscar conhecimento? Como que o dono de um restaurante, por exemplo, vai conseguir fazer networking se ele está no caixa, pô? Como? Não tem como. Como que ele vai buscar conhecimento se ele está lá no caixa, tá certo? Eu acho que na cabeça de quem está assistindo já está vindo aquele monte de restaurante que eles já foram e o dono está lá no caixa. Tenho certeza. Exatamente. Já lembrei de alguns aqui. Exatamente. O dono tá... Tem um restaurante que eu fui outro dia, com certeza era o dono que estava no caixa, né? E aí na hora de eu fazer o pagamento lá, ele me entregou 2 tickets de papel, assim, né? Eu acho que o valor que eu gastei, eu ganhei 2 tickets de papel, e aquele ticketzinho de papel, se juntasse 20, eu ia ter
eu ia ter ali, acho que ganhava uma refeição, alguma coisa assim. Rapaz, você acha que eu sei onde está esse ticket de papel hoje, cara? Você acha? Não sei. Você acha que eu vou guardar? Aí entra a tecnologia. Aí entra a tecnologia. Pô, isso aí tem que já estar no aplicativo, pô. Porque eu vou em restaurantes também, eu vou no barbeiro, eu vou no... Sabe, você vai em tantos lugares. Você já passou por isso, Igor? Você ir em tantos lugares e falar, caramba, aqui um detalhinho faria uma diferença absurda, como por exemplo um aplicativo ou uma automação que mandasse uma mensagem para mim, ô Adriano, faz um mês aí que você cortou o cabelo, já tá na hora, né? Sabadão você vem aqui, tem 5% de desconto, tal. Cara, eu não vejo. Eu fiz uma conta outro dia, Adriano, com a minha esposa. A gente gosta muito de restaurante, né? A gente gosta muito de sair, comer fora, conhecer restaurantes, né? Tem uma coisa que eu fico muito feliz quando eu vejo o restaurante lotado. Eu não ligo de esperar, tá? Não ligo, porque eu quero que aquele empreendedor tenha sucesso mesmo, né? Então eu não ligo, eu espero mesmo ali e dou parabéns para aquele empreendedor. Mas, rapaz, a gente fez uma conta. Olha, nesse restaurante aqui hoje que a gente tá, vamos medir o tempo de atendimento de um garçom e vamos ver quanto consumiríamos a mais. Quanto consumiríamos a mais se a gente tivesse um atendimento mais ágil. Cara, sabe a conta absurda que nós chegamos? Que as nossas contas, vamos pensar, no restaurante a gente gastou R$200 lá, né? Sei lá, hoje qualquer sentada, R$200, vai embora, né? Nesse restaurante de R$200 que a gente deu uma sentada ali, nós gastaríamos 30% a mais, tá? Se a minha cerveja viesse mais rápido, se o prato viesse mais rápido, se o atendimento, nós gastaríamos 30% a mais. Agora vamos fazer uma conta bem de padaria mesmo. Então, essa minha conta de 200, então, teria sido 260, tudo bem? Agora vamos pegar um restaurante que no final do mês faturou R$100 mil, beleza? R$100 mil. Pouco, hein? O restaurante faturou mais que isso. Mas R$100 mil ele faturou no mês. 30% a mais disso, ele teria faturado 130 mil, tudo bem? Aqueles 30 mil que ele faturou a mais, vamos pegar uma margem de lucro de 15% no final, R$4.500. Dá para ter um garçom a mais, dá para ter uma pessoa a mais, só para olhar se meu copo tá vazio, para não deixar meu copo tá vazio. Mas porque eu não enxergo finanças como estratégia. Eu não enxergo. Eu não enxergo um funcionário como investimento. Sabe? A maioria das empresas enxerga funcionário como um mal necessário, cara. Infelizmente. É despesa, né? Uma despesa. Uma despesa. Entendeu? Então... Eu fui num restaurante também. Eu acho que ali se gastou, cara, muita grana na reforma. O cara criou um ambiente absurdo. Mas o atendimento, a cozinha, tudo isso aí que você está falando. Então você vai uma vez. Não vai mais. Poderia ser uma experiência até assim, sabe? Eu vejo assim, putz, se o cara faz um drink, põe aqui é instagramável, né? Você vai fazer, você vai fazer a propaganda pro cara gratuitamente, tem um lugar para você tirar foto, ficou tudo bonito. Mas eu tenho que sair com aquele desejo. Puta, você já foi, Igor, você já foi no restaurante X? Cara, que maravilha. Mas não, eu vou e tenho aquela experiência ruim. Então, olha, tudo cai. Tecnologia, conhecimento, treinamento, network, para você ter um network de pessoas que estão ali enxergando e dizendo, né, dando a sua consultoria gratuita até. Puxa vida. Igor, como que as pessoas chegam até você? Passe aí suas redes sociais, como que... Bom, legal. Tem lá da nossa empresa, né, que é Fest de rápido, Fest Assessoria Financeira, não esquecer com assessoria com 4 S, né? Tá. @ Fest Assessoria Financeira. Aí no vídeo. O @ Igor Duarte Oficial também, Igor com H e com Y, @ Igor Duarte Oficial, lá entrego o conteúdo o tempo inteiro, tá? Lá entrego muito conteúdo, transformo, na verdade, o objetivo do canal é transformar pessoas leigas em expert em finanças, pô. Então eu estou entregando de graça lá, tá? Porque um dos objetivos que eu tenho de vida é entregar conteúdo mesmo, é distribuir, não guardo nada para mim, tá certo? E o www.festassessoria.com.br, que quando você precisar entender que finanças
Não é um mal necessário. Sua empresa não pode ter um departamento de contas a pagar e receber. Ela tem uma área financeira estratégica que vai revisar seu preço, que vai entender como você pode levar mais dinheiro para casa, melhorar seu lucro. Adriano, sabe qual é o maior problema das empresas? Cara, se eu perguntar hoje aqui para vários empresários qual a sua meta de faturamento, muitos devem ter. Hoje em dia, graças a Deus, muitos têm. Tá? Mas eu pergunto, qual a sua meta de lucro? Aí dá um ponto de interrogação na cabeça. Ele tem uma meta de faturamento. Quanto ele quer vender mais, quanto ele quer crescer. Mas qual que é a tua meta de lucro? Não sabe. E muitas vezes, por quê? Porque não sabe nem quanto está dando de lucro hoje. Hã? Não sabe quanto está dando de lucro hoje. Quanta empresa hoje, eu pergunto pro pessoal, quanto está dando de lucro? Ah, cara, eu estou dando uns 15% a 20%. Chega lá, é menos 2%, cara. Caramba. Entendeu? Menos 2%. Ele acha que está dando lucro. Por quê? Porque ele vendeu R$1.000 hoje, antecipou o cartão de crédito todo e caiu tudo amanhã. Mesmo aquela venda sendo em 5 parcelas, aí amanhã está com dinheiro no caixa, mas de uma venda que não deveria estar com mais dinheiro no caixa. Deveria esperar. Se ele fez em 5 vezes, não pode receber amanhã. Né? Mas a maquininha de cartão vendeu para ele receber amanhã. Então ele está com grana, não está devendo, está vendendo e aquele fluxo futuro ele está antecipando para hoje. Então ele acha que a empresa está saudável. Então não pode, cara. Finanças é estratégia. Empresa que não está tratando da área financeira como a área mais estratégica da empresa, não vai sobreviver. Legal. E aí pode então procurar Igor Duarte no canal, tá entregando valor, tá entregando conteúdo, pode procurar entrar em contato com o Igor, né, para de repente sair dessa zona de conforto, procurar uma consultoria, um treinamento. Precisa de um software, plugarsoftware.com.br. E se você gostou, você viu que a entrega de conteúdo você está tendo aqui gratuitamente, clica aí porque nós vamos ter mais material, né? Acompanha, curte e cada vez mais a gente vai entregar aqui tudo aquilo que você precisa para sair e ter esses pilares de prosperidade. Network, conhecimento, treinamento, tecnologia, tudo o que for necessário, né? Pode acompanhar que você vai receber aqui no nosso canal. Gente, obrigado. Igor. Valeu. Obrigado. Vamos lá. Show. Tudo bom? Até a próxima, gente. Foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido essa conversa. Ficou aquele gostinho de quero mais. Igor vai voltar com certeza. Fazer uma parte 2. Legal. Boa. Até mais, gente.